E aí, fiel, seja bem-vindo ao meu canal aí. Bora curtir mais um vídeo aqui no canal, curtir, compartilhar. Aquele abraço. Vamos embora falar do Coringão, meus amigos. O Michael renovou o empréstimo junto ao Corinthians por mais uma temporada. Ele que tem contrato até o final de 2026 com o Shakhtar. A gente sabe os conflitos que estão lá ocorrendo ainda, né? No país em que o Shakhtar, né, disputa aí as suas competições, e por isso a facilidade do Corinthians em conseguir mais uma renovação de empréstimo. É a terceira vez, né, já que o Corinthians renova o empréstimo aí do Michael. Não é de forma gratuita, o Corinthians vai gastar pouco mais de 10 milhões no total aí desses empréstimos que fez, né, para contar com o Michael. Foi um pedido da comissão técnica, foi um pedido, né, principalmente do Fabinho Soldado, que entende que o Michael vai ser muito útil ao Corinthians, né? O Corinthians visa aí a venda, né, do Breno Bidon. Então, se o Breno Bidon sair, já tem ali o Michael, né, do lado esquerdo ali podendo atuar, enfim, podendo ser titular no setor. Ele também pode jogar como primeiro volante, mas eu vejo melhor atuando, né, como segundo volante, e principalmente ali do lado esquerdo. O Michael estava muito bem. Aliás, no empréstimo dele com o Corinthians, ele fez aqueles gols, né, na Libertadores de 2022 contra o Boca. Depois, acho que foi aquela única partida boa que ele fez, entrou numa fase bem ruim e só voltou a jogar bola mesmo, né, no início de 2024, sob o comando do Antônio Oliveira. Agora, o Michael está aí em fase final, já recuperado, né, praticamente, de uma cirurgia ligamentar no joelho, e fica à disposição do técnico Ramon Dias, do Emiliano também, para o início de 2025. Aliás, podendo jogar no Campeonato Paulista, né? Tem um time, por exemplo, meio campo reserva aí, que a gente pode colocar. Você tem, só no meio campo você tem 5 jogadores. Você tem José Martínez, né? Se a gente imaginar que Ranieri, Carrilho, Bidon e Garro são os 4 titulares, você tem José Martínez, você tem Alex Santana, você tem Charles, você tem Coronado, você tem Michael. São 5 jogadores. Enfim, e o Michael vai disputar posição ali no meio de campo. Depois eu vou apurar salário, tudo, para você fazer uma avaliação se valeu a pena ou não. O Michael, 27 anos, renova contrato com o Corinthians e fica no timão. Deixa o like e comente aqui embaixo. Olha só, quem vem para a zaga do Corinthians, né? O Corinthians pretende contratar 2 zagueiros na janela de transferências. A questão é que não está conseguindo fechar com nenhum por enquanto. Alguns atletas estão na lista, né? Jogadores que são cotados para poderem reforçar o Corinthians no setor. Luiz Felipe, ex-zagueiro da Lazio, jogador de 28 anos, né, se eu não me engano, jogador que está no Al Ittihad, tentando a rescisão contratual. Vários clubes do futebol brasileiro já pretendem, né, a contratação do Luiz Felipe. O Corinthians tem ele aprovado pelo Scout, numa lista aí de possíveis zagueiros, né, para reforçar o clube, e o Corinthians fez algumas consultas, as primeiras consultas em relação ao Luiz Felipe com os representantes dele para saber a situação do jogador. Então o Corinthians já está na briga pelo Luiz Felipe. Informação importante para vocês aqui no canal Café do Setorista. Outros jogadores, Davi Luiz baixou a pedida dele mais ainda, é um jogador que deve fechar aí se fechar com Fortaleza por uns 500 mil, e claro, né, que ele também aceitaria jogar no Corinthians por esse valor. Corinthians e Fortaleza ainda, né, conversam com o jogador. O Fortaleza está um pouco à frente. O Marcelo Paz se reuniu pessoalmente com o Davi Luiz para apresentar um projeto e tentar levar vantagem contra os clubes que querem contar com o jogador. Então o Davi Luiz, até que, né, não esteja realmente contratado aí pelo Fortaleza, segue na pauta, porque é um jogador que agrada demais. Fabinho Soldado é muito bem contado pelo Fabinho Soldado. Aliás, se o Augusto gostasse também, outros também, já tinha sido contratado, porque se dependesse do Fabinho, ele já seria zagueiro do Corinthians, até por mais de 500 mil por mês, foi o que me passaram. Robert Renan, um jogador que vem sido falado, porque o nome dele tem sido especulado na torcida, tá? Me falaram que é um nome que chegou dentro do Corinthians, mas enfim, não há nenhuma definição, não é um jogador que é muito bem avaliado, mas, né, nem tudo que o scout do Corinthians acha que é ruim, quer dizer que não pode ser contratado. Se for uma boa oportunidade de mercado, me falaram que vão aceitar também. Eu acho que seria uma boa o Robert Renan. E outro jogador é o Pablo Mari. Esse, né, tem contrato com o Monza da Itália até o meio do ano que vem.
e é visto aí como um bom negócio, uma boa oportunidade de mercado, e o Fabinho Soldado gosta muito também. O Corinthians pensa em contratar 2 zagueiros, para iniciar a temporada pelo menos um. Agora é aguardar para a gente saber qual desses o Corinthians realmente, né, vai avançar e vai contratar. Comente aqui embaixo, desses 4, qual você escolheria? É uma boa, hein? Só pode escolher um, vamos lá. Apesar que pensou em 2. Davi Luiz, Robert Renan, Luiz Felipe ou Pablo Mari? Comente aqui embaixo, o meu seria Pablo Mari. Apesar que não era para eu ter falado, né? Pode influenciar, né? Mas comente aqui e deixe seu like. Agora, 2 notícias para mim, uma está linkada na outra, então eu vou seguir direto agora. Notícia complicada, tá? O STF, né, o ministro do STF, ele suspendeu, tá, a autorização nacional da patrocinadora Master do Corinthians em atuar no Brasil. Ele proibiu a patrocinadora Master do Corinthians de atuar no Brasil, tá? Foi o ministro André Mendonça, né, que é ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele suspendeu a operação em âmbito nacional das casas de A, você sabe, que foram autorizadas pela Loterge e pelo estado do Rio de Janeiro. É mais ou menos uma manobra que eles tinham de conseguir, né, essa liberação de atuarem aí em âmbito nacional, mesmo não estando regularizadas para âmbito nacional, tá? E esse é o caso aí da patrocinadora Master do Corinthians. Desde, né, do ano passado, a patrocinadora Master conta apenas com essa licença aí. A patrocinadora Master do Corinthians, né, também do Grêmio, enfim, de outros clubes, conta apenas com essa licença aí da Loterge, tá? Enfim, que é responsável pela administração e fiscalização dos jogos de loteria no Rio de Janeiro, tá? O ministro da Fazenda divulgou também, o Ministério da Fazenda divulgou também, né, na última terça-feira, a lista, né, dessas, não vou citar os nomes que me complica, dessas, né, que podem aí operar no Brasil, né, no país a partir do dia 1º de janeiro, né, do último dia 1º, né, de ontem, né, mais conhecido como ontem, e a patrocinadora Master do Corinthians não consta, tá? Existe uma preocupação enorme dentro do Corinthians em relação a isso, porque a patrocinadora Master do Corinthians paga praticamente 90% do salário do Memphis Depay, tá? É muita grana, o Corinthians não tem essa grana. Eu já expliquei para vocês aqui essa semana, tá? Que o Corinthians, ele não fez, né, um seguro. O ex-diretor jurídico, né, do Corinthians, o Dr. Leonardo Pantaleão, deixou o cargo por conta da falta desse seguro. Ele queria um seguro por 3 meses, ele entende que o contrato realmente é caríssimo, seria uma loucura fazer um seguro por um contrato de 2 anos, um valor caríssimo, mas ele sugeriu, né, um seguro de 3 meses apenas, que seria o período, né, que ele entendia como suficiente para o Corinthians conseguir um novo patrocinador para pagar o salário do Memphis, tá? Então tá aí, ó, só para, né, para você entender, ó o e-mail aí, ó. Ele já tinha falado mais de uma vez, né? Ele mandou para o Vinícius Cascone e para o Pedro Silveira. Hoje, né, diretores aí, jurídico e financeiro do Corinthians. Com a formalização do contrato do atleta Memphis Depay, reitero a necessidade de que seja, tal. Então ele reitera, tá? Né, que fosse aí celebrado um seguro financeiro, né, para ofertar a cobertura dos pagamentos aí de salários do Memphis, principalmente se acontecesse alguma coisa com a patrocinadora, como ele já diz aí no e-mail, tá? É o risco iminente que envolve a atual patrocinadora Master do Corinthians. Enfim, o Dr. Leonardo Pantaleão foi muito coerente em várias decisões, inclusive, né, fez com que o Corinthians não tivesse aí um acréscimo de mais de $500 milhão, né, de dívidas novamente, e ainda mandou bem nesse seguro, que poderia ser muito bem feito. O Corinthians conseguiria fazer um seguro de 3 meses, sim. Existe a preocupação, o Corinthians hoje não vive uma situação financeira muito boa, e antes de sair essa decisão do STF, quem assistiu ao almoço da Fiel sabe que eu já havia adiantado que o Corinthians estava no mercado, atrás de investidores e patrocinadores, buscando um valor de R$40 milhões, que eu disse que seria para pagar a folha do próximo dia 7,
tá? Existe uma preocupação muito grande com essa folha que é altíssima, e o Corinthians não tem a grana, e também para pagar, para contratar reforços. Eu não sabia do caso do STF, não citei, quem assistiu o almoço com a Fiel sabe disso, e pelo jeito, né, dá para entender por que o Corinthians foi ao mercado rapidamente, aí, numa forma até meio desesperadora, em busca de 40 milhões de reais, para inclusive ajudar na folha, seja na folha do futebol e também, né, do social, do clube social, mais dívidas que o Corinthians tem que pagar, e também tentar a contratação de um reforço ou outro. O Corinthians, né, estava em busca, inclusive negociando, né, 40 milhões aí de empréstimo. Agora, vamos ver se o Corinthians vai conseguir. Aí uma leve opinião, eu dei essa informação sem saber da decisão do ministro do STF, eu acho que eles mais ou menos já esperavam isso, e o Corinthians já começou a se mexer em busca dessa grana, porque vai precisar, tem o salário do Memphis, que é caríssimo, não pode atrasar, e enfim, isso vai refletir também no mercado, em outras contratações. O Pogba, por exemplo, se souber de algum atraso em relação ao Memphis, né, atraso que, bom deixar claro que nunca ocorreu, certamente o jogador fica inseguro para vir jogar no futebol brasileiro, que para eles já é uma aventura, uma experiência diferente, principalmente para esses grandes jogadores da Europa. Tá certo? Essa é a situação do Corinthians. Se você curtiu o vídeo, dá o like, curte, compartilha, fortalece com o canal aí. Até a próxima. Aquele abraço.